Meio-dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem. Boa tarde, boa semana para você. Meio-dia Paraná começando um pouco mais tarde, porque teve mudanças na programação da Globo e da RPC nesta segunda-feira, para que você acompanhe a estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina, vitória da nossa seleção por 4-0 contra o Panamá. E não foi só a nossa programação que sofreu alterações, a rotina de muita gente também. E quem conta para você é Vanessa Navarro, de volta das férias, ao vivo aqui no Meio-dia Paraná. Seja muito bem-vinda. Obrigadão, Alberto. Bom dia, né? Boa tarde já para você. Muito bom te rever. Bom estar com todos vocês que estão aqui acompanhando o nosso Meio-dia Paraná. Não vou negar, né? Que a gente volta das férias ainda com aquele gostinho de quero mais. Mas aos poucos a gente vai recobrando o ritmo. Agora, essa é uma segunda-feira bem diferentona, né? Para todo mundo, justamente por conta da estreia da nossa maravilhosa seleção feminina aí na Copa do Mundo, que agradou com o resultado. Mas, por outro lado, algumas pessoas que procuraram alguns serviços públicos ficaram desapontadas porque não encontraram atendimento hoje. É justamente esse um dos assuntos, então, que a gente vai tratar nessa edição. Falar aí de serviços como o INSS, onde teve ponto facultativo e acabou tendo atendimento normal, e outros como a Receita Federal. Não atenderam ninguém, teve gente que acabou perdendo viagem, Detran também abriu mais tarde, e até nos colégios estaduais, onde seria o retorno de todos hoje, por conta da Copa, teve colégio que permaneceu fechado e outros com algumas mudanças. A gente esteve nesses locais hoje, fomos atrás de informações, não só sobre hoje, né, sobre como é que está a dinâmica nessa segunda-feira, mas como vai funcionar também nos próximos jogos. E daí a gente traz todas essas informações, então, daqui a pouquinho. Tá bom para começar a desenferrujar, né, das férias, Alberto? Tá bom, tá bom. Logo, logo embala, né? Embala de vez aí a nossa Vanessa retornando para mais uma temporada aqui no Meio-dia Paraná. E nessa edição você vai ver também como que foi a volta às aulas nos colégios estaduais, ainda com algum reforço na segurança e as atividades parciais, como a Vanessa já comentou, devido à estreia do Brasil na Copa. A abertura de inquérito para investigar o feto encontrado na garagem de um prédio. A polícia ainda tem pistas de quem seria a mãe. O assassinato à luz do dia na zona norte de Londrina, tudo gravado por câmeras de segurança. E o furto de café em plantações de Apucarana, foram dezenas de sacas nos últimos dias. Você vai ver ainda como estão as obras de duplicação da PR-445. A previsão é liberar um dos trechos para o tráfego ainda neste ano. E também na 445, o perigo na rodovia. Ontem à tarde, o caminhão tombou por lá. No caminhão estava um casal que veio de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vinha a caminhonete lá pra cá e veio pro meu lado, eu tirei dele e tombou. É assim. E ele nem ficou aqui. Foi embora. Tem ainda entrevista ao vivo com a abertura das inscrições para mais um vestibular da UEL. Agora, 22 graus em Londrina, bom ter a sua companhia neste horário de almoço em mais essa edição do seu Meio-dia Paraná. Agora, meio-dia, mais 6 minutos. Hoje, Meio-dia Paraná começou um pouco mais tarde, mas amanhã, horário normal, hein? Amanhã, 11h45, novamente o início do nosso encontro aqui na RPC. E eu começo com informações de um homem que foi preso após atirar com uma espingarda de pressão contra um adolescente que brincava de skate no fim de semana. Isso ocorreu na zona norte da nossa cidade. Mônica, boa tarde para você, boa semana também. Qual a razão desse disparo e como está o adolescente? Alberto, boa tarde a você, uma boa semana para todos que estão conosco em mais um Meio-dia Paraná. Uma história absurda que aconteceu na zona norte de Londrina. Foi exatamente em uma praça que tem uma pista de skate, até mesmo é conhecida como Praça do Skate, no Parigô 3, aqui na nossa cidade. E o que aconteceu de acordo com a Polícia Militar?
No fim de semana, vários adolescentes estavam ali naquela praça, andando de skate, outros estavam apenas conversando, aproveitando o fim de semana. Segundo a PM, um homem que mora em frente a essa praça começou a se incomodar com o barulho que esses adolescentes estavam fazendo e ainda de acordo com a PM, ele contou aos policiais que eles estariam usando drogas naquele local. A PM foi até este local e naquele momento eles perceberam então, de acordo com esses adolescentes, que esse homem, depois de ter se incomodado, acabou disparando várias vezes em direção a essa praça com uma espingarda de pressão. Um adolescente de 16 anos foi atingido no pescoço, outros que estavam ali não foram feridos. Ainda assim, esse adolescente, claro, ficou com uma marca ali no pescoço que chamou bastante atenção. As equipes do SAMU foram até lá e levaram esse adolescente para o hospital. Quando as equipes da PM chegaram nessa praça, o homem já não estava, ele tinha fugido. Só que um desses policiais percebeu um carro parecido ali próximo e eles conseguiram localizar esse homem e também o prender. Ele vai responder por lesão corporal grave. Falando desse adolescente de 16 anos, ele foi encaminhado para o hospital aqui de Londrina, teve que passar por uma cirurgia. O estado dele não é considerado grave, mas ele permanece internado após essa situação grave que ocorreu na Zona Norte. A gente tem mais detalhes na entrevista do capitão Emerson Castro, da Polícia Militar. A equipe ali do 30º Batalhão, quem atendeu essa ocorrência, ele trouxe mais detalhes. Não houve nenhuma informação quanto a preconceito, quanto a incômodo de uma perturbação de sossego naquela praça. Tudo indica que esse homem, após ter sofrido uma provocação, foi para a sua casa, de dentro da janela da sua casa, que fica em frente a essa praça, ele efetuou esses disparos com a espingarda de pressão de chumbinho, que inclusive teria até uma luneta, uma mira, para facilitar ainda atingir o alvo. O alvo não seria uma pessoa certa. Segundo informações, ele teria atirado a esmo para atingir quem quer que fosse que estivesse no meio daqueles adolescentes. Então, são várias versões, são várias pessoas falando a mesma coisa, mas o fato é que temos um crime caracterizado, que foi esse disparo aí do chumbinho que acabou lesionando aquele adolescente. E 3 pessoas foram mortas a tiros em São João do Ivaí, a 140 quilômetros de Londrina, já na região de Ivaiporã. Após o crime, o atirador se apresentou à polícia, que acredita que o motivo tenha sido causado por uma discussão familiar. O velório de São João do Ivaí ficou lotado para a despedida do casal Edivane do Carmo Lombas, de 46 anos, e João de Lima Lombas, de 47. O enterro foi na tarde deste domingo no cemitério municipal. A gente fica chocado, né? Triste. A gente pensa que nunca vai acontecer na família da gente, só na família dos outros. Quando a gente sabe de uma notícia dessa, a gente pensa que é um sonho, mas não é. Foi realidade e o fato está aí. Somente Deus pode preencher este vazio, essa lacuna que vai ficar agora. Edivane e João foram mortos no distrito de Luar, a 14 quilômetros de São João. De acordo com a polícia, o casal estava chegando em casa numa moto quando foi abordado por Rogério Carlos de Oliveira, que atirou várias vezes contra os dois. Depois, Rogério saiu do local, mas ficou por perto. De acordo com a polícia, para socorrer o casal, os vizinhos chamaram Valdecir Farias de Oliveira, que é motorista de ambulância da prefeitura e que também mora aqui no distrito. Quando ele estava aqui no local, foi surpreendido pelo atirador. Valdecir ainda tentou fugir correndo pelas ruas aqui do distrito, mas acabou sendo atingido por vários disparos. Valdecir e João morreram no local. Os socorristas do SAMU ainda conseguiram atender Edivane. O fato foi constatado, o local foi isolado. Uma equipe de atendimento de urgência se fez presente no local e fez o atendimento médico de uma das vítimas, que ainda se encontrava viva. Contudo, pouco antes de chegar na aeronave, que também se fez presente no local, ela veio a óbito. Ainda no sábado, a Polícia Militar e a Polícia Civil fizeram buscas pelo suspeito dos disparos. Ele se entregou na delegacia da cidade na manhã de domingo. Os policiais apreenderam a caminhonete de Rogério e munições. Segundo a delegada, a arma usada nos crimes ainda não foi encontrada. A motivação seria talvez um ex-caso que o Rogério teria com a ex-mulher do Valdecir. E desse ex-caso, a Edivane, que é uma das vítimas, teria talvez falado alguma coisa para a mulher
do Rogério, que é a Edneia, que é a irmã da Edivane, e aí começou toda a confusão. Inicialmente estamos indiciando ele em 3 homicídios, qualificado consumado, com as vítimas que vieram a óbito no local, Edivane, João Lomba e Valdeci. Também uma tentativa de homicídio em face da atual convivente de Valdeci, Silvana. Agora, 12h12. Produtores rurais de Apucarana estão enfrentando furtos de café. Ladrões estão levando o produto diretamente dos pés nas lavouras. Vanessa Navarro, como estão agindo os bandidos e já se tem alguma pista deles? Pista ainda, infelizmente, não, Alberto. Pelo menos desses casos mais recentes, a polícia disse que fez buscas, patrulhamentos, mas não encontrou ninguém. Agora, o fato é que foram pelo menos 2 casos em poucos dias, numa curta distância ali na zona rural de Apucarana, só não se sabe ainda se envolvendo os mesmos criminosos. Começar falando, detalhando o caso ocorrido nesta madrugada, ali perto das 2 horas da manhã. Um produtor rural do distrito de Pirapó, em Apucarana, acionou a polícia, dizendo que por volta desse horário ouviu barulhos e também viu uma luz fraca de lanterna vindo da lavoura de café que ele mantém ali. Estranhou porque nesse horário não tem funcionários trabalhando no local, nem deveria haver nenhuma movimentação por ali, então foi até a lavoura, viu vultos, pessoas que estavam ali, logo percebeu então que estavam fazendo alguma coisa errada, provavelmente cometendo esse furto, avisou que ia chamar a polícia e aí as pessoas fugiram e deixaram para trás 3 sacas cheinhas de café, de grãos que haviam acabado de ser colhidos da lavoura dele. A polícia esteve até lá, pouco depois, mas infelizmente então não encontrou ninguém. O proprietário também não soube dizer quantas pessoas eram. E na última sexta-feira, também na zona rural de Apucarana, nesse caso na localidade conhecida como Barreiro, patrimônio de São Sebastião Barreiro, um produtor rural deu queixa na polícia do furto de 30 sacas de café. Ele também chegou a ver alguma movimentação, mas não pôde fazer nada, não conseguiu identificar quem estava por ali, quantas pessoas eram, e quando chamou a polícia, o furto, infelizmente nesse caso, já havia sido consumado, 30 sacas de café que deixaram um grande prejuízo para esse produtor. Nesse caso também foram feitas buscas, patrulhamentos, a polícia fez uma varredura pelo local, mas não encontrou ninguém. A nossa produtora, Tatiane Vieira, conversou com a Polícia Civil e também com a PM disse que continua nesse trabalho de buscas, também sempre tentando atender prontamente qualquer denúncia aí feita pelos produtores rurais, e a Polícia Civil, por meio do delegado-chefe de Apucarana, disse que está com alguns inquéritos abertos para apurar furtos de cargas agrícolas e também de defensivos na região. A gente lembra ainda que qualquer pessoa que tenha pistas sobre o paradeiro, quem esteja cometendo esse tipo de furto ali na região, em qualquer outra cidade, aqui da região de Londrina, faça a denúncia de forma anônima para a polícia, até porque, Alberto, a gente tem que lembrar também que quem comprar esses produtos de origem ilícita também está incorrendo em crime aí de receptação, então é importante também sempre questionar o preço que paga e a origem do que está comprando. Valeu, Vanessa. A receptação também é crime, Não dá para alegar depois ali que não sabia, que não tinha conhecimento, que pagou mais barato apenas para economizar. A Vanessa vai seguir acompanhando aí, nossa equipe também está de olho nos desdobramentos desse furto de café em plantações em Apucarana. E também em Apucarana, a polícia está investigando a agressão contra uma mulher de 83 anos. Ela foi espancada em casa no fim de semana por um homem que, segundo a família, invadiu a residência para assaltar os moradores, essa mulher e o marido dela. A mulher teve uma grave lesão no olho. O agressor fugiu e ainda não foi localizado. Um caminhão tombou na PR-445 entre Tamarana e Mauá da Serra. O acidente foi registrado na tarde desse domingo. No caminhão estava um casal que veio de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A carga de celulose seria entregue em Santa Catarina. Boa parte foi perdida. Seu Antônio, motorista do caminhão, contou abalado o que aconteceu. Sendo ali, vinha a caminhonete lá pra cá e veio pro meu lado, eu tirei dele e tombou. Foi assim. E ele nem ficou aqui? Foi embora. Foi embora. O tombamento foi na PR-445 entre Tamarana e Mauá da Serra, onde ocorrem as obras de duplicação da via.
Quando ouviram o barulho, os próprios funcionários da obra chamaram as equipes do SEAT e SAMU. Seu Antônio e a esposa viajavam com um cachorrinho, Billy. Felizmente, ninguém ficou ferido. Quando Deus chama, vai. Quando ele não chama, não vai, né? O trecho da PR-445 não chegou a ser bloqueado. O veículo e a carga foram trazidos para o acostamento da rodovia. E a equipe da Mônica aproveitou essa ida para a estrada para atualizar para você como estão as obras de duplicação da PR-445. Esse serviço começa a avançar efetivamente, tem serviço por lá, inclusive no fim de semana. Mônica está aqui no outro telão para contar a situação que ela acompanhou ontem naquele ponto da PR-445. É isso, Alberto. Hoje estamos em outro ponto da PR-445, né, aqui na Marginal, entre Londrina e Cambé, mas neste domingo estivemos neste outro trecho. E a gente percebeu ali, eu e o seu Nascimento, que até mesmo no domingo esses funcionários estão trabalhando. Falando desse serviço, ele tem se concentrado às margens da rodovia, então não há interdições por ali. Mesmo assim, é preciso ficar atento, porque há pontos em que as obras estão no trecho onde antes era acostamento, ou seja, bem perto do tráfego. Nas próximas semanas, à medida que as obras avançarem, alguns bloqueios e desvios irão ocorrer. A duplicação acontece ao longo de 27 quilômetros entre Mauá da Serra e o distrito de Lerroville. Além das novas pistas, terá também um viaduto na entrada de Tamarana. O cronograma prevê conclusão da duplicação no primeiro semestre de 2024. Mas antes, até o final de 2023, existe a previsão de liberar 10 dos 27 quilômetros em obras. Estes 10 quilômetros ficam na maior parte perto de Mauá da Serra, onde os serviços estão mais adiantados. Até mesmo neste ponto onde nós estávamos, a gente vê uma interrupção desse serviço. Há locais que os funcionários trabalham, outros, como este que aconteceu o acidente, não há nenhum tipo de interdição ou trabalho desses funcionários e depois a obra continua, isso falando do trecho em Tamarana. Claro que a gente vai seguir acompanhando o andamento dessa obra, né, Alberto, que é tão importante, principalmente naquele trecho de pista que não é duplicado e as pessoas acabam sofrendo muitos acidentes. É com você. Valeu, uma pista simples, cheia de curvas e bastante perigosa, né? Torcer para que esse novo traçado, que é a duplicação, traga mais segurança para os nossos motoristas. Também nas estradas, veja essas fotos agora, são flagrantes de excesso de velocidade. Só no sábado, em 2 horas de fiscalização, policiais rodoviários estaduais identificaram 220 carros, motos e caminhões acima do limite. Os radares foram usados na PR-090, na região de Alvorada do Sul. Lá o limite é 80 km por hora, mas veículos foram flagrados até a 156. Fiscalização também na PR-986 em Rolândia, com veículos até a 173 km, onde o máximo é de 110 km por hora. Notícias agora da Copa do Mundo Feminina, do impacto nos serviços ao longo da manhã para que os torcedores pudessem acompanhar os jogos. Vanessa Navarro, muita gente teve que adaptar a rotina para acompanhar as partidas, para reprogramar os serviços, e isso aconteceu hoje e também nos próximos Jogos do Brasil. Exatamente, Alberto. Hoje ainda teve gente que foi pega de surpresa, então é bom já ir se preparando agora para os próximos jogos, porque realmente a gente tem algumas mudanças. Então, começar falando do INSS, que é um dos órgãos públicos que está com ponto facultativo nos dias de jogos, né, da nossa seleção feminina de futebol. Só que nas agências do INSS, pelo menos aqui em Londrina hoje, a situação que a gente encontrou foi de agências abertas. Nossa equipe esteve lá na agência da Duque de Caxias e também na da João Cândido, as duas estavam funcionando normalmente. O que acontece? Tem uma portaria do INSS, uma portaria nacional, que fala o seguinte, que o ponto vai ser facultativo da seguinte forma: nos dias em que os jogos ocorrerem até 7h30 da manhã, elas abrem ali pelo menos a partir das 11 da manhã. E nos dias em que houver jogos da seleção até as 8 da manhã, a abertura pode ocorrer então ao meio-dia. Nas agências em que tiver agendamentos já, né, atendimentos agendados, eles têm que ser mantidos, até porque existe uma longa fila de análise de benefícios e o INSS não quer que esse trabalho se acumule. Mas em Londrina hoje, então, como tem ponto facultativo, o pessoal optou
por abrir e atender a população normalmente. Já na Receita Federal, valem as mesmas regras, eles também têm uma portaria nacional com as mesmas regras do INSS, só que lá a situação foi diferente. A agência da Receita hoje em Londrina não abriu as portas, isso porque eles já atendem normalmente até meio-dia. Como a portaria fala, né, que quando houver jogos até as 8 da manhã, o funcionamento vai ser a partir do meio-dia, acabou coincidindo, né, que aqui já fecha nesse horário, então hoje sem atendimento externo. O que aconteceu é que teve gente que foi lá, perdeu viagem, porque tinha um cartaz colocado na frente da agência, só que isso não funciona, né, para as pessoas que vão até lá, elas acabam realmente perdendo tempo. A gente conversou com 2 pessoas que tiveram, né, enfrentaram essa situação. Veja aí. Tá fechado, né? Hoje não tem atendimento. Estava lendo ali, dia 24. Perdi tempo, perdi viagem. Eu nem sabia que alguns órgãos vão estar fechados. Você tem que ser pensar nisso? Não, para mim não faz diferença. Se eu gostasse mesmo, sabe, eu ia me interessar, sabe? Como eu não curto muito futebol, para mim, sabe, eu gostaria que estivesse aberto. Essa foi a minha decepção. Mas nem tão relevante assim, né? Volta amanhã. Podia ter sido melhor desenvolvida assim essa ideia aí, para o pessoal estar sabendo, né? Você acha que faltou divulgação para realmente... Sim, pelo menos no site. Eu fui guiado pelo site e no site estava aberto, então por isso que eu segui para cá. Então se tivesse marcado lá que não tinha atendimento, eu não teria vindo. E qual horário que eles voltam a atender? Como é que... Pelo guarda aqui amanhã a partir das 8. Então hoje não? Hoje não tem atendimento aí. Quem for vir, não venha. Né? Não venha, porque hoje o pessoal está torcendo pro jogo do Brasil. Tá aí a bronca, então, de alguns usuários e o aviso também para as próximas. O delegado da Receita Federal, aqui em Londrina, informou que os atendimentos que estavam agendados foram remanejados e que o expediente interno está seguindo normalmente. E hoje também é o dia de volta às aulas na rede estadual de ensino, só que foi um dia de retorno diferente e alguns colégios nem chegaram a retornar. Isso porque também tem um decreto estadual prevendo mudanças nas escolas e que ele diz o seguinte, que nos dias de jogos da nossa seleção, o colégio pode fechar no turno da partida, desde que reponha essas horas, esse dia letivo depois. E as escolas também podem optar por abrir, funcionar normalmente e na hora do jogo organizar ali um espaço e todas as condições para que alunos, professores e funcionários possam acompanhar a partida. E a gente teve essas 2 situações hoje aqui em Londrina. A gente circulou um pouquinho então de manhã e encontramos, por exemplo, ali o Colégio Estadual Maria do Rosário Castaldi, na Avenida Arthur Thomas, fechado. Tinha 2 policiais militares por lá, mas era ronda normal que eles estavam fazendo pela região. Havia um aviso no portão da escola de que ela estaria fechada, mas mesmo assim a gente viu também alguns alunos desavisados indo até lá e, claro, então tendo que voltar. Não fizeram, né? Tiveram que adiar o retorno deles para amanhã. Em outros colégios, como Vicente Rijo, que é o maior de Londrina, um dos maiores do estado, houve sim esse retorno às aulas, mas com alterações, né, de forma parcial. Até às 8h30, por exemplo, a gente ainda via alguns alunos chegando, até porque nesse horário não estava tendo aula, era o horário do jogo e nesse momento a escola colocou então telões para quem quisesse acompanhar os jogos. Mesma situação registrada e que a gente confirmou lá no Colégio IEL, outro grande colégio da área central de Londrina. A gente também tem imagens que foram cedidas pelo pessoal lá do Colégio Estadual do Patrimônio Regina, que mostra alunos e funcionários acompanhando o jogo da nossa seleção por um telão que foi colocado lá. Então puderam acompanhar lance a lance, vibrar e nesse momento então não tiveram aulas, foi realmente um retorno diferente. Agora então só para deixar todo mundo preparado, a gente tem o próximo jogo, né, 29 de julho, sábado, Brasil e França, que vai começar às 7 da manhã, como não é um dia útil, né, é sábado. Então, provavelmente não vai mexer tanto com os horários de serviços, mas já fica aí o recado. Já na semana que vem, aí sim, a gente deve ter mudanças, Brasil e Jamaica entrando em campo às 7 horas da manhã, então valem todas essas regras que a gente já colocou aqui. E também teve algumas mudanças hoje lá no Detran. Quem acompanhou pra gente foi a Mônica Dal. Oi, Mônica, já te dei oi pessoalmente, mais um oi de novo aqui, muito bom te rever também.
Oi, Vanessa, um beijo para você, um ótimo retorno de férias, é muito bom conviver com você, a gente está bem feliz que você voltou. Pois é, como a Vanessa já comentou, houve um transtorno muito grande em uma unidade do Detran aqui em Londrina, na Vila Iara, que é a unidade mais procurada aqui da nossa cidade. E conversando com algumas pessoas, né, que foram até lá e deram com a cara na porta, eles contaram, na verdade, que foi um caos, porque muitas pessoas se organizaram para estar cedo e conseguir os serviços o mais rápido possível e depois seguir com a sua rotina. Mas, infelizmente, não foi isso que ocorreu, porque o Detran também alterou o horário de funcionamento. Eles retornaram ali com os atendimentos a partir das 11 da manhã e muitas pessoas acostumadas com esse atendimento iniciando às 8 da manhã chegaram lá e perderam viagem. Primeiro a gente vai escutar um trecho de uma ligação. Isso porque quando nós estávamos conversando ali com uma das usuárias, né, do Detran, eu e o seu Nascimento, ela falou que não sabia, tinha um horário agendado e somente quando chegou ali na porta do Detran fez uma ligação para a unidade e aí ouviu esse recado falando da alteração de atendimento. Ela disse que não foi avisada antes. Vamos acompanhar esse áudio aí que estava tocando quando a ligação para o Detran era feita. Indo ao Detran Paraná. Informamos que devido aos Jogos da Copa do Mundo Feminina de 2023, o início do atendimento presencial nas unidades no dia 24 de julho será a partir das 11 horas da manhã. Pois é, situação bastante complicada. Uma outra reclamação desses usuários é que não havia nenhum aviso ali na porta, né? Nenhum cartaz falando, olha, o atendimento hoje vai mudar, começaremos somente às 11 da manhã. Encontramos algumas pessoas por ali e um destaque para o Israel. Ele é morador de Tamarana, organizou toda a rotina para estar aqui em Londrina desde ontem. Gastou dinheiro com hotel para poder realizar aquele serviço de reciclagem no Detran, mas infelizmente teve que esperar um pouquinho mais. Vamos acompanhar as entrevistas de quem foi até o Detran da Vila Iara, infelizmente teve que aguardar um pouquinho mais. Inclusive ontem eu fiquei no hotel de ontem para hoje, bem cansativo, bem estressante, um hotelzinho bem ruim, para mim poder estar aqui cedo para resolver esse problema, porque tem diária, tem correria, tem todas as coisas que a gente faz e estresse, um pouco de ansiedade também, para poder chegar a fazer isso logo para ir embora, porque tem várias coisas para mim resolver ainda. Infelizmente, fazer o quê? Esperar, né? Paciência. Paciência, né? De Jó, né? Porque nem Jó tem paciência dessa. Não, o horário era para as 8, né? Então é 11 horas agora. Atrapalha que eu vou ter que voltar agora para o trabalho e depois voltar às 11 horas. Fiquei muito surpresa, né? Porque eu me programei, eu já fiz o agendamento tudo via internet para evitar transtorno e demora. E estou bem surpresa, porque não fui comunicada. Atrapalha um pouco o dia, né? Totalmente, né? Em plena segunda-feira, várias atividades a serem feitas. Você tem que se deslocar até aqui para fazer esse processo e surpresa. Pois é, reforçando então que os atendimentos no Detran foram retomados às 11 da manhã e eles seguem até às 5 da tarde. Esse horário da tarde já é o período comum de atendimento do Detran. Nossa produtora Tatiane Vieira entrou em contato com a assessoria de imprensa do Detran, até mesmo para que eles respondessem a respeito desses atendimentos agendados. A assessoria informou o seguinte, que todos foram avisados com antecedência dessa mudança de horário e que se o cidadão, por algum motivo, não tenha ficado sabendo, deve conversar com o supervisor da Ciretran para que eles refaçam este agendamento. Essas pessoas, até mesmo aquelas que tinham agendado, Alberto, tiveram que aguardar, foram recebidas ali na Vila Iara a partir das 11 da manhã. Esse atendimento, então, vai até o fim da tarde de hoje. E a reclamação era justamente essa, que as pessoas foram pegas de surpresa. É com você. Valeu, obrigado, Mônica. Aquilo, né? O agendamento do Detran é regra para a maioria dos serviços e mesmo quando não se tem agendamento, o Detran fecha às 5 da tarde. Mas a orientação é que se chegue pelo menos ali até 4h20, 4h30, né? Para não ficar na última hora ali, para não ficar atropelado todo esse atendimento. Agora, 12h31. Imagens do início da manhã em Londrina. As temperaturas mínimas foram subindo um pouco ao longo dos últimos dias,
mas ainda temos aquele começo de dia um tanto gelado, né? Bem característico do inverno. Ao longo do dia, aí as temperaturas vão subindo consideravelmente. Temos imagens ao vivo agora do sul do estado, de União da Vitória. Por lá ainda está friozinho. A temperatura agora, nesse momento, é de 18 graus. Aqui em Londrina, 5 graus a mais, tempo firme, termômetros marcando agora 23 graus. De acordo com a meteorologia, o tempo está firme nesta segunda-feira, nesse começo de semana, em todo o nosso estado. Sol em meio a algumas nuvens, mas nenhuma previsão de chuva para as próximas horas. Com esse tempo firme, as máximas vão subindo ao longo do dia. Previsão de 26 graus em Congonhas e Ortigueira, 27 em Açaí e Arapongas e termômetro chegando aos 28 graus em Florestópolis. Aqui em Londrina, começamos o dia com 13 graus, agora temos 23, a máxima prevista é de 27, ali no meio da tarde, 13h30, 4 horas, e à noite a máxima ficando na casa dos 25 graus. Nada de chuva hoje e nem mesmo na terça, quarta, no meio da semana, tem uma pequena mudança que eu conto daqui a pouco para você. Uma mulher morreu depois de ser atropelada na calçada em frente de casa. Isso ocorreu em Cascavel. A motorista do carro que provocou o acidente fugiu. A câmera de monitoramento mostra a caminhonete atravessando a rua até atingir o grupo de pessoas na calçada. Pelo menos 5 pessoas foram atingidas. Com maior gravidade, Silvana da Silva Hoffmann, de 48 anos. A família chegou a levar a mulher para uma unidade de pronto atendimento, mas ela não resistiu e morreu. O esposo da Silvana contou que após uma partida de futebol, o time resolveu fazer um churrasco com familiares e amigos. A confraternização foi na casa da Silvana. Um dos jogadores chamou uma conhecida para ir até lá. A jovem aceitou o convite e chegou até o local de caminhonete. O esposo da Silvana contou que a jovem comeu, tomou bebida alcoólica e cerca de 1h30 depois deixou o local. Junto com ela, o rapaz que a convidou. Os dois ficaram cerca de 15 minutos dentro da caminhonete, até que houve o atropelamento. E ela ligava a chave da caminhonete e desligava. Ligava e desligava. Acionava os faróis na hora que ela ligava, só que ela não funcionava a caminhonete. Daí, daqui a pouco, do nada, ela funcionou a caminhonete e saiu patinando. Na hora que ela saiu patinando, todo mundo olhou. Na hora que nós olhamos, ela patinou para o lado da rua, desviou do outro lado da rua e veio em direção ao pessoal que estava deitado, sentado na calçada de casa. Viu uma discussão no local? Nada. Entre o grupo de amigos que estava lá, tem mais de 20 pessoas, você pode interrogar uma por uma. A maioria está aqui. Não teve discussão nenhuma. Ela atropelou umas 5, 6 pessoas, feriu 4 pessoas e assassinou a minha esposa. Depois de atingir o grupo, a motorista de 19 anos fugiu do local. A caminhonete dela foi encontrada na BR-467, já sem os ocupantes. A Polícia Civil investiga esse caso. Silvana trabalhava na área de confecção. Ela deixa 3 filhos. O nome da motorista que provocou o acidente não foi divulgado. A Polícia Civil ainda não informou se já tem um mandado de prisão aberto contra ela, né? Se a Justiça determinou a prisão dessa motorista que provocou o acidente com morte. Depois do intervalo, você vai ver aqui no Meio Dia Paraná a abertura de inquérito para investigar a denúncia do feto encontrado em uma garagem de um edifício na Gleba Palhano. E investigações também de um assassinato nesse fim de semana na Zona Norte. Foi gravado por câmeras de segurança. E a abertura das inscrições para mais um vestibular da UEL. Agora, Apucarana ao vivo na tela da RPC. Tem novo milionário na área. Uma aposta da Loto Fácil feita em Apucarana acertou os 15 números do jogo e faturou R$5.200.000 nesse fim de semana. A aposta foi feita pela internet e não se trata de bolão. É uma aposta única, levando todo esse prêmio. Agora, 12h36. De volta com o Meio Dia Paraná, agora 12h39. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as circunstâncias de um feto encontrado na garagem de um prédio em Londrina. Peritos
também participam dessa investigação. Mônica, já se tem suspeitos ou mesmo explicações do que ocorreu? Olha, Alberto, como você disse, a Polícia Civil então abriu este inquérito há alguns dias para que essa investigação seja efetivamente concluída. Mas o delegado João Reis já passou algumas informações a respeito desse caso que aconteceu na semana passada. De acordo com o delegado, esse feto tem então aproximadamente 5 meses e teria sido jogado pela janela de um dos apartamentos de um edifício que fica aqui na Gleba Palhano. A polícia agora quer identificar os responsáveis, mas já tem alguns suspeitos. Esse caso aconteceu na última sexta-feira. O síndico do prédio chamou a polícia após localizar o feto na garagem. Segundo a Polícia Civil, o que falta agora? Saber se foi um aborto espontâneo ou se foi provocado de forma intencional. Nós conversamos hoje cedo com o João Reis, delegado de homicídios, que falou a respeito dos crimes que essas pessoas, quando identificadas, ou essa pessoa, pode responder. Vamos acompanhar. Bom, inicialmente nós temos um crime de provocar aborto, né, em terceiros, ou provocar, permitir que terceiros pratiquem o aborto, né. Por enquanto está nesse fato, nessa possível tipo de crime, na tipificação penal de crime. Nós agora vamos identificar quem são os moradores, né, ali do lado direito, para tentar chegar à conclusão de se a pessoa que fez o abortamento é uma gestante daquele bloco ou tem um namorado ali. Agora, então, a Polícia Civil vai ouvir outras pessoas, até mesmo moradores desse condomínio. Também conversamos com o delegado a respeito de um homicídio que aconteceu neste fim de semana na zona norte de Londrina. Imagens de câmeras de segurança foram divulgadas e já estão com a polícia, que busca identificar os autores desse homicídio que ocorreu no começo da tarde de sábado na Avenida da Liberdade, no conjunto Rui Virmão Carnaciale. Olha só, a gente percebe aí que um carro surge no canto esquerdo da tela e bate em uma árvore. Logo atrás, um outro veículo para perto desse carro. Um homem desce e efetua os disparos. Depois disso, ele entra no carro praticamente já em movimento e foge. Quando as equipes da Polícia Militar chegaram no local, o homem, identificado como Everton Souza de Oliveira, de 26 anos, já estava sem vida. A Polícia Civil já descobriu que essa vítima é de outra cidade aqui do Paraná e também já sabe alguns crimes que esse jovem respondia nesta outra cidade. A gente vai acompanhar mais detalhes na entrevista, porque o delegado falou também a respeito dessa investigação. Bom, aí eu fui com investigadores atrás de familiares, já conversando com familiares no sábado mesmo para começar a adiantar as investigações. Identificamos que o Everton estava um pouco nervoso recentemente, mas não explicou. Quando perguntaram, ele falou assim que não, que era questão familiar, não estava nervoso, mas não explicou por quê. Mas ficamos sabendo ali pelo bairro que ele estava atrás de dinheiro, porque tinha alguma dívida. Mas também ele era um rapaz, algumas pessoas falaram que ele é um rapaz bem quisto, né, por mulheres. Então, ficou em aberto essa questão da morte dele. Pode ser relacionada com essa dívida, né? Ou questão também passional. Não está bem claro ainda para a investigação qual seria a motivação. Importante que a população colabore, né? Sempre a população colabora através do 181 ou o WhatsApp Delegacia, que é o 3329-1835. Começam hoje às 5 da tarde, portanto, daqui a pouco, né? Ainda não começaram as inscrições para o vestibular da UEL. E com reajuste, a taxa de inscrições está 5% mais cara, é a correção da inflação do último vestibular para esse. Vanessa Navarro está no campus da UEL, pertinho ali da COPS, onde é organizado o vestibular. Vanessa, inscrições agora, provas em 2023, mas início das aulas vai demorar um pouquinho. Um pouquinho bastante, né, Alberto? O início das aulas para esse vestibular que está com as inscrições abertas agora será em julho do ano que vem. É aquele calendário ainda bastante afetado lá pela pandemia da Covid-19 e até um pouquinho agora pela paralisação recente também dos professores. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso com a Sandra Garcia, que é coordenadora, né, aqui da COPS, a Coordenadoria de Processos Seletivos. Sandra, então vamos falar primeiro das inscrições. Elas estão abertas hoje, só pela internet? O que a gente pode explicar aí para o pessoal? Boa tarde. Boa tarde.
As inscrições começam hoje às 17 horas no site da COPES, então o candidato ele já tem disponível lá o manual do candidato, é importante que ele leia. A gente vai disponibilizar daqui a pouco também um catálogo dos cursos, falando um pouco dos cursos, né, também para ajudar o candidato ainda que não definiu pelo curso, né. Ele faz, então, ele entra lá, ele faz primeiro o seu cadastro, ele entra na inscrição, ele tem, então, ele vai fazer a opção por cota ou não, nós temos as cotas, né, 50% de reserva de vagas de cotas, ou se ele concorre pelo universal, e também se ele é treineiro, né, também tem essa modalidade de treineiro, que é aquele estudante que não termina o ensino médio ainda em 2023. E como é que está o calendário das provas? A prova, então, o calendário da inscrição então, começa hoje, vai até o dia 5 de setembro, e as provas, então, a prova do curso de música, que tem a prova de habilidade específica, ela acontece dia 24 de setembro. Este candidato, ele pode ter uma segunda opção, se ele não passa na prova de habilidade, e na sequência, então, nós temos dia 29 de outubro a prova de conhecimentos gerais, e 26, 27 e 28 a segunda fase do vestibular. Agora, a divulgação do resultado desse vestibular, né, vai ser só no ano que vem? Isso, vai ser no dia 16 de janeiro e imediatamente a gente começa já o processo de matrícula, que geralmente tem muitas chamadas, né? E aí, iniciando o ano, provavelmente em julho. Só para a gente explicar, a gente já vai ser o segundo vestibular do ano, só que o vestibular que já teve, ainda vão começar as aulas e esse outro só no ano que vem. É verdade, nós fizemos, né, um vestibular agora no início do ano, as aulas então de 2023, aquele que acabou de fazer a matrícula, ele vai então entrar agora em agosto, né, o ano letivo de 2023 começa em agosto para a universidade, e esse candidato que vai fazer a prova já em outubro, ele então começa no calendário de 2024. Só rapidinho também, as inscrições, elas estão um pouquinho mais caras agora. Sim, o valor esse ano ela teve um acréscimo, né? Então foi para R$ 176, ainda é uma das universidades com valor mais baixo, e nós tivemos o processo de isenção, que já terminou. Nós temos então 963 candidatos que isenção total pelo NIS, e temos 1.400 candidatos sendo analisados, análise socioeconômica que o SEBEC faz. Então nós teremos este ano um número mais elevado de isenções, chegará a um número maior de 2.000 inscritos com isenção. Tá certo. Obrigada por essas informações, Sandra. A gente vai se falando, né, atualizando essas informações, até porque, Alberto, ainda causa um pouquinho de confusão. Então, só para reforçar, os egressos do último vestibular vão começar agora a estudar, o ano letivo de 2023. E quem fizer esse próximo vestibular vai começar só no ano que vem, mas tem que ficar atento, porque as inscrições estão começando hoje às 5 horas da tarde. Bacana, né? Passar no vestibular ali em outubro, novembro, saber que vai começar só no segundo semestre do ano que vem. Claro, o calendário está atrasado, mas para o estudante ter a vaga garantida com tanta antecedência é bom demais. A Vanessa está voltando hoje, teve uma festa aqui na redação, o pessoal contente com o retorno dela, né? E nossos telespectadores, Vanessa, também estão felizes com a sua volta. Olha o recado aqui da Roseli. Boa tarde, pessoal querido. Bem-vinda, linda Vanessa. Bom trabalho para vocês. Olha aí, Vanessa, só 20 dias de férias, o pessoal sentiu falta. Ai, que fofa. Beijo pra você, Roseli. Isso ajuda muito a gente a se sentir melhor, porque como eu falei no comecinho do jornal, ainda a gente volta com aquele gostinho de quero mais, né? Vamos falar a verdade, férias é muito bom, só que essa acolhida também é muito legal, inclusive pra gente sempre lembrar da importância e do quanto é legal, quanto é prazeroso também esse trabalho que a gente faz. Obrigada aí pro pessoal que mandou mensagem, muito bom estar de volta também. Legal, legal. É um fôlego e tanto, né, para essa nova etapa de trabalho aqui no nosso RPC. Vanessa, daqui a pouco tem mais, hein? Já voltou cheia de links aqui, cheia de participações no nosso Meio Dia Paraná. Antes de uma nova participação da Vanessa, trago o futebol, o nosso Tubarão, que joga hoje em casa contra o Botafogo de São Paulo. O Tubarão conta com o apoio da torcida para tentar fechar o primeiro turno com uma vitória na competição. Hora de muita conversa porque o Londrina precisa arrumar a casa. Já estamos na metade da Série B e o time segue na parte de baixo da tabela. Agora, cada partida é uma decisão, começando por hoje. O grupo sabe que precisa disso para a gente sair dessa situação e fazer uma final. Claro que às vezes, até numa final, você não joga bem, perde campeonato pela atuação. Você às vezes não vai conseguir fazer 20 finais num nível ótimo de jogo, de intensidade. Mas a gente tem que procurar pensar dessa maneira. O Londrina tem mais 20 jogos para disputar pela Série B, 11 deles no Estádio do Café. E é justamente com essa força em casa que o Tubarão conta para conseguir reagir e sair da zona de rebaixamento.
Se a gente conseguir aí uma média boa de 60%, 70% de pontos, nós vamos estar quase próximo do nosso objetivo, que seria aí em torno de 33, 22, 23 pontos, com os 14 que nós temos, seriam 37, que aí nós buscaríamos fora. Então é isso que nós temos que pensar, de fazer o café forte. O Londrina quer o apoio das arquibancadas e também se reforça em campo. Quem chegou por último foi o volante Rodrigo, que vem do Vasco para tentar ajudar o Tubarão. Não vai faltar vontade, não vai faltar determinação. Eu chego para ajudar, chego para somar, espero que a gente consiga trilhar novos caminhos e sair dessa situação. O Londrina ainda tem um caminho pela frente e espera conseguir arrancar na Série B. Tubarão que está em penúltimo lugar na tabela de classificação, né? Está ali amargurando a zona de rebaixamento. Os ingressos para a torcida de hoje, às 7 da noite, estão sendo vendidos pela metade do preço. R$ 15 a arquibancada e R$ 30 no setor coberto. Um convite a mais aí para que você prestigie o Tubarão e ajude nessa arrancada da nossa equipe. Tem mais futebol daqui a pouco com a equipe do GE. Muito boa tarde para você, coladinho com o Meio Dia Paraná. A gente sempre chega com o nosso Globo Esporte, feito especialmente para você. Claro que vamos falar sobre o que aconteceu no final de semana e projetar essa semana no esporte paranaense. Gente, na Série C o Operário perdeu para o Confiança, mas segue ali na vice-liderança da competição. O Maringá garantiu classificação à próxima fase da Série D. O FC Cascavel se despediu da competição com vitória. O São Joséense teve caso de racismo. Também falaremos sobre o Atlético que venceu a primeira em São Januário. O Coritiba que joga contra o Fluminense e a seleção brasileira que estreou com vitória na Copa do Mundo. Te espero. E a seguir, a largada de mais um mutirão do Procon para renegociar dívidas. É logo após os comerciais. Agora, 12h51. Começou mais um mutirão nacional do Procon para negociar dívidas em atraso, para limpar o nome nos cadastros de devedores. Vanessa Navarro, qual o caminho para participar, para aderir a esse mutirão? Alberto, os endividados podem procurar tanto a plataforma digital, né, do consumidor, consumidor.gov.br, como ir diretamente a uma das unidades do Procon, então, para fazer o seu cadastro e participar desse mutirão. O que acontece? Eles vão colocar ali com qual instituição financeira eles têm uma dívida, já podem dizer também quais são as suas condições de pagamento e aí a instituição financeira, o banco, vai ter que dar um retorno para esse consumidor em até 10 dias, dizendo ali quais são as possibilidades de pagamento. Espera-se, né, exatamente com condições mais favoráveis, algum tipo de desconto, por exemplo. A ideia é que essas pessoas possam pagar parcelas que caibam no seu bolso, já que o intuito dessa campanha, né, que é feita por Procons de todo o país, em parceria também com o Ministério da Justiça, é fazer com que pessoas que hoje têm a sua renda, a sua sobrevivência até ameaçada por essas grandes dívidas, possam pagar, enfim, poder retomar o pagamento aí das suas contas básicas. A gente tem uma entrevista com a Cláudia Silvano, a coordenadora estadual do Procon no Paraná, falando mais sobre como vai funcionar esse trabalho. Para participar do mutirão, basta que o consumidor utilize a plataforma consumidor.gov.br. O consumidor vai fazer um cadastro, tem senha, um login e uma senha, vai fazer o seu registro, escolher o banco com quem ele quer negociar e os bancos e instituições financeiras têm o prazo de até 10 dias para dar um retorno para esse consumidor. É muito fácil, muito simples. Se o consumidor não mora na capital, ele pode procurar o Procon de sua cidade. Se não houver Procon na sua cidade, o consumidor pode utilizar a plataforma consumidor.gov.br que nós vamos encaminhar o seu registro, a sua reclamação. Falando ainda de finanças, foi liberado hoje cedo a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Na Delegacia da Receita Federal de Londrina, que inclui Londrina e dezenas de cidades da região, são mais de 49 mil contribuintes, que juntos vão receber cerca de 51 milhões e 600 mil reais. É o maior lote até agora aqui na região. Em todo o Paraná, são mais de 381 mil contribuintes. O valor total passa dos 412 milhões de reais. Dinheiro bem-vindo para o contribuinte e também para a economia como um todo, para os comerciantes.
A consulta foi liberada hoje, mas dinheiro na conta bancária só na segunda-feira da semana que vem, dia 31 de julho. No G1 tem o link para você ver se está neste lote de restituição. A polícia investiga o ataque que aconteceu dentro de um bar em Curitiba nesse fim de semana. Um homem esfaqueou 4 pessoas e uma delas morreu. O agressor é um homem de 27 anos. Ele foi contido por clientes do bar até a chegada da polícia. Com ele foram apreendidas 6 facas de cozinha. Em depoimento na central de flagrantes, ele disse que teve um surto, que faz tratamento psiquiátrico e admitiu que bebeu na noite do crime. Mas disse que não se lembra do ataque e que não conhecia as vítimas. O agressor também falou que é cozinheiro e estava com as facas que usa no trabalho. O crime foi no início da madrugada de sábado. 4 pessoas foram atingidas pelos golpes de faca dentro deste bar, no bairro Campina do Siqueira. 2 mulheres de 22 e 43 anos e um homem de 57 anos ficaram feridos, mas já receberam alta e estão em casa. O programador Mauri José Gus, de 49 anos, foi ferido nas costas e morreu no local. O enterro foi realizado ontem, em Curitiba. Muito abalados, familiares preferiram não gravar entrevista. O agressor está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais. Ontem ele teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva por decisão da Justiça. No pedido, o Ministério Público do Paraná ressalta que o comportamento apresentado pelo agressor é típico de quem tem personalidade agressiva e se mostra indiferente às consequências dos seus atos de violência contra terceiros. O advogado que representa o homem preso falou sobre a investigação do caso. Estamos ainda no aguardo das investigações policiais, o curso do inquérito policial ele continua. Faltam ainda algumas provas substanciais, como, por exemplo, as câmeras do estabelecimento, que serão fornecidas muito em breve, nos próximos dias, devemos ter acesso às imagens, a oitiva de algumas testemunhas que presenciaram os fatos, enfim, toda a investigação, todo o curso da investigação que ainda virá. Esta mulher, que prefere não ser identificada, estava no bar e conta que viu o agressor com as facas e que ele chegou a derrubar uma delas no chão antes de toda a confusão. Ele tinha uma bolsa, ele deixou cair de dentro da bolsa um estojo com algumas facas. E uma delas era uma faca de cozinha mesmo, bem grande. Ele derrubou as facas antes dentro do estabelecimento e depois ele atacou o pessoal lá fora. Em nota, a equipe responsável pelo bar Distrito, onde tudo aconteceu, lamentou a morte e disse que todos os esforços estão dedicados a prestar apoio e respeito às vítimas e famílias, bem como colaborar com as autoridades policiais no auxílio às investigações. As atividades do bar estão suspensas. Outro caso de grande repercussão no fim de semana, que você já vem acompanhando aqui no nosso jornalismo, é aquele acidente na região de Marechal Cândido Rondon, em que um motorista provocou um acidente com várias mortes no fim de semana. No sábado eram 4, uma 5ª pessoa acabou morrendo. Você vê aqui nessa matéria do G1 que o motorista pagou fiança de R$10 mil e vai responder em liberdade por homicídio culposo, quando não se tem a intenção de matar, mas de alguma forma se assume o risco aí de provocar essa tragédia. Assunto que está no nosso site, junto com vários outros assuntos em destaque nessa segunda-feira. Agora, uma em ponto, imagens ao vivo de Cascavel, oeste do Paraná, começo de tarde de segunda-feira, com muitas nuvens por lá, um céu cinzento, né? O tempo não está tão firme assim. É o cenário que você vê no oeste do nosso estado nessa segunda-feira. De lá, a gente retorna a Londrina, por aqui o céu está mais azul, tempo mais firme, poucas nuvens e a temperatura é de 25 graus nesse momento. Para hoje à tarde, já falei há pouco, não tem previsão de chuva para todo o estado e amanhã a situação não se altera não. Olha só, o sol continua predominando na terça-feira, com nuvens ali na região mais central e sul do estado e com geada fraca, bem fraca, na divisa já do Paraná com Santa Catarina. Temperaturas nessa primeira tela amanhã, começando com 11 graus em Rolândia e Apucarana e 12 em Jacarezinho e Cornélio Procópio. Mas a amplitude térmica será considerável amanhã, tanto é que as máximas vão chegando aos 27 na terça-feira em Cornélio Procópio e Apucarana, aos 28 em Jacarezinho e Bandeirantes, batendo na marca dos 30 graus. Londrina
Terça e quarta, ainda com tempo firme, máximas de 28 graus na terça e na quarta. Já na quinta-feira, o tempo começa a virar, temos uma pequena mudança aí, com chuva de baixa intensidade, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Está vindo, então, mudança no tempo em meados desta semana aqui em Londrina e toda a região. Para você ficar bem informado com as notícias do Brasil e do mundo, daqui a pouco tem o Jornal Hoje. Hoje, sob o comando de Alan Severiano. Olá, o Jornal Hoje desta segunda traz os detalhes da prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel. Ele é suspeito de participação nas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e foi preso em casa numa operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a prisão foi resultado da delação premiada de outro envolvido no crime, o ex-PM Elcio Queiroz. Ele dirigia o carro que perseguiu as vítimas e está preso. Começa o mutirão de renegociação de dívidas em todo o país. Consumidores podem procurar ajuda nos PROCONs e também pela internet. Morrem no Rio as cantoras Leni Andrade e Doris Monteiro. Em Israel, manifestantes protestam contra a lei aprovada hoje que limita os poderes do judiciário. A Rússia acusa a Ucrânia de lançar drones contra prédios de Moscou. E a seleção brasileira estreia com goleada na Copa do Mundo Feminina. Ari Borges marcou 3 dos 4 gols da vitória estrondosa contra o Panamá. Eu espero você no Jornal Hoje. Até já. É no JH, logo após o Globo Esporte, que hoje, claro, tem uma ampla cobertura da estreia da nossa seleção feminina na Copa do Mundo. Vitória por 4-0, venceu, convenceu e está aí se credenciando na disputa pelo título da competição. Tenho aqui participação do limoeiro, lá do Fernando. Ele que mora no Limoeiro, mora ou trabalha, não sei, mas participa sempre do nosso Meio Dia Paraná, sempre marca presença. Ele comentando sobre as obras de duplicação de um trecho da PR-445 entre Mauá da Serra e Lerroville. Nas palavras dele, as obras estão a todo vapor, bem diferente das obras daqui de Londrina, que bem conhecemos. O Fernando contextualizando os atrasos frequentes em obras aqui na nossa cidade. Está vendo aí imagens feitas no domingo dos trabalhos por lá. A previsão é liberar 10 dos 27 quilômetros para tráfego ainda agora em 2023, aquele trecho mais próximo de Mauá da Serra. Se você perdeu essa ou outra reportagem, é só entrar no nosso site, está lá no Globoplay, para você conferir também. E no G1, notícias atualizadas ao longo de toda a tarde. Mais informações com a equipe do Boa Noite Paraná, logo mais às 7 da noite. Para você, uma ótima tarde e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento. Viscard. Faz muito mais por você. Sattrac. Proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem.